Satoshi Kon morreu em 24 de agosto de 2010, vítima de câncer pancreático, pegando seus fãs totalmente desprevenidos pela sua morte precoce. E mesmo morrendo tão jovem, ele deixou um forte legado na indústria. O que deixa esse feito ainda mais incrível é que a sua filmografia é bastante curta, mas todos esses filmes são grandes filmes. Mesmo que tenha um desses títulos a qual você não tenha um bom apreço por ele, não se pode negar que esse filme ainda é uma grande investida ao que eles propõem. Ainda que eles tenham gêneros nem tanto atrativos para se alcançar um grande público, nada impediu deles quebrarem as fronteiras e atingirem outras regiões. Pois então, depois de 10 anos de sua morte, o trabalho de Satoshi Kon ainda continua bastante influente e ainda atrai muita gente. Por isso, eu decidi maratonar os seus filmes e também a sua série de TV e falar um pouco sobre e o que eu achei, como eu vejo elas, num único vídeo. Então, vamos lá. O primeiro trabalho de Satoshi Kon foi feito enquanto ele ainda estava na faculdade de design gráfico, que é o Doujinshi Doriko. E eu nem contei muito sobre ele, mas a premissa é delinquentes juvenis sendo forçados a reabilitações no mundo futurista. Esse doujinshi ganhou o segundo lugar do prêmio Tetsuya Shiba da Young Magazine. Se você achou a premissa semelhante a algum outro mangá, talvez seja por essa semelhança que fez o Kon arranjar o trampo de ilustrador assistente com o Katsuhiro Otomo, no trabalho de uma obra meio insignificante chamada Akira. Em 1990, ele fez Tropic of the Sea, ou Kaikazen, que durou 7 capítulos e foi compilado em um volume único. A história segue uma família que tem uma tradição envolvendo o ovo de sereia, e essa tradição é o que explica a ótima pescaria na região. Mas, devido a umas problemáticas, essa tradição não vai ser cumprida. Então, a história segue no que vai acontecer por causa disso. O Kon não gostou muito desse trabalho. Aliás, ele nunca teve uma real satisfação com os mangás que ele criou. E fica mais evidente com o passar do tempo. Em 1991, ele tem o seu primeiro trabalho na sétima arte, num filme de comédia e terror de Katsuhiro Otomo chamado World Apartment Horror, o qual teve o argumento escrito pelo Kon. E nesse mesmo ano, foi lançado um mangá desse filme, onde o Kon tanto escreveu o roteiro quanto ilustrou. Mas na verdade só o primeiro capítulo que é sobre o filme. Os outros 3 capítulos são histórias curtas de autoria total. Nesse mesmo ano, ele trabalhou em Hold Z, que também teve o dedo do Otomo nesse filme. Nesse, o Kon trabalhou como design de background e Ken Animator. É um filme bem bacana e bem curto, eu assisti ele e eu recomendo. Ele também trabalhou como Ken Animator em Hashiri Melos, de Masaki Osumi, de 1992. Em 93, ele trabalhou como supervisor no layout do segundo filme de Pet Labor do Mamoru Oshii. Também em 93, ele estreou como diretor, nesse caso foi no quinto OVA de JoJo's Bizarre Adventures, aqueles OVAs antigos que adaptam o All Star Dutch Crusaders. Em 1994, ele voltou com mangás e dessa vez com a parceria de Mamoru Oshii, chamada Seraphim. Cuja coisa mais interessante, levando em conta o período atual em que passamos, é que o mundo do mangá passa por uma pandemia de um vírus chamado Angel Plague. Esse mangá ficou inacabado, mas ele parece ser bem bonito. Em 95, ele trabalhou como roteirista do segmento Magnetic Rose em Memories, que não por acaso tem o dedo do Otomo nesse filme, mas não foi ele que dirigiu o segmento que o Kon escreveu. E assim, o seu último trabalho antes de Perfect Blue foi Opus. E esse mangá ficou bem conhecido após a morte do Kon porque ele nunca foi realmente acabado. Acontece que a revista Comic Guys, onde o Opus era publicado, foi cancelada. E nesse período, o Kon já estava trabalhando em Perfect Blue. E ele também não estava muito contente com o mangá. Nos seguintes anos, ele até descreveu como um fracasso. E assim ficou num hiato quase eterno. Depois de sua morte, a Tokuma Shoten compilou os 19 capítulos do mangá numa edição com um capítulo a mais, que era o final perdido do mangá,
que foi encontrado nos arquivos do Satoshi Kon. Eu acabei pegando spoiler, sem querer, do final, mas se for realmente do jeito que eu tô pensando, eu vou dar uma gaitada tão forte que você nem imagina. Eu cheguei a ler 2 capítulos desse mangá, e é interessante notar a influência do Katsuhiro Otomo no traço. Eu sei que eu citei bastante ele até agora, mas é inegável que ele teve uma grande participação durante a carreira do Kon, pelo menos durante o seu início. Aliás, um dos martírios do sucesso de Perfect Blue se deve por ter o nome dele, do Katsuhiro Otomo, como supervisor especial desse filme. Uma coisa bacana de se lembrar é que o Kon também fez várias histórias curtas em mangás, tipo, no decorrer dos anos. E elas foram compiladas num único livro chamado Doom Fossil, que creio eu que ele nunca foi publicado aqui no Brasil. Aliás, ele também tem o Toriko, que é o primeiro mangá dele. Bom, então vamos para Perfect Blue. Considerado por muitos a sua maior obra-prima, Perfect Blue é um grande thriller psicológico que segue Mima Kirigoi, que fazia parte de um grupo de idols e decidiu abandonar sua carreira como cantora para seguir uma carreira de atriz. Mas essa indústria é bastante problemática por si só. Além de uma grande comoção e uma recepção meio mista de seus fãs, ela passa a ser perseguida por um stalker, e assim se segue com incontáveis danos à saúde mental de Mima, que cada dia a faz perder o seu senso do que é real e do que é ficção. Perfect Blue é baseado num romance de mesmo nome, escrito por Yoshikazu Takeuchi. Inicialmente, a produção era de um filme live action, mas devido ao sismo de Kobe de 1995, a produtora optou por um filme de animação, por causa do baixo orçamento. O filme conseguiu entrar em muitos festivais, o que lhe concebeu uma certa popularidade. Uma das coisas mais essenciais para esse tipo de filme é a sensação de desconforto. Ver a Mima perdendo seu orgulho próprio, tendo a sua privacidade invadida, deixando escolhas a seu respeito para terceiros e indo cada vez mais pro fundo do poço. Isso deixa qualquer um para baixo. Para pior, existem diversos cortes de momentos bem intensos que te deixa bem confuso se tal evento realmente aconteceu ou é só mais um delírio da protagonista. A violência é bem forte, é a obra mais violenta do Kon, disparado, nada chega perto do que se vê aqui, e tem uma outra coisa que é a nudez. Ela nunca pende à pornografia ou à objetificação. Aliás, a objetificação é um tema desse filme, e muito bem trabalhado, por assim dizer. O Kon se presta muito em um desequilíbrio visual, entre aspas, com o simples intuito de te confundir, mas ele não vai te deixar à mercê de tudo. No final fica tudo quase entendível, já que algumas cenas são mais fáceis de se digerir depois que você se acalma e liga os pontos, mas continuam algumas cenas onde não se dá pra explicar pelo que se tem. Só que pra ser sincero, eu gosto disso. Terminar com um final ambíguo deixa as coisas ainda mais incríveis. Eu tenho que falar que esse filme confundiu muito o Floyd de 3 anos atrás, mas a segunda assistida deixa as coisas bem mais fáceis de serem averiguadas. E isso não tira nenhum mérito do filme, já que ainda não é tudo entregado de mão beijada. Perfect Blue é uma crítica à indústria das idols, ou talvez da indústria nipônica de entretenimento, ou talvez da indústria de entretenimento, que sempre visando o lucro, acaba esquecendo a sua responsabilidade e objetifica as pessoas que estão nessa área, afetando a mentalidade dos envolvidos e do público, criando algo muito perigoso. Esse filme pode ser lembrado também pelo Darren Aronofsky, que é muito fascinado por esse filme. Ele é muito fã do Satoshi Kon, ele comprou os direitos de Perfect Blue só para copiar uma cena em Requiem para o Sonho, e dá pra ver uma certa inspiração em Cisne Negro. É uma relação bem bonitinha, comparada ao do outro cara lá. Aqui é o único caso onde o Suzumu Hirasawa não trabalhou na trilha sonora. Quem fez foi o Masahiro Ikumi, que de nenhuma maneira ele fica atrás do Hirasawa. As composições dele são bem enigmáticas, sem falar que a trilha sonora é uma peça fundamental desse filme. Ela colabora perfeitamente com a construção do clima. Uma pena que ele nunca mais trabalhou com anime. Na verdade, ele é um artista bem underground e parece que ele acabou de lançar um álbum novo. Então, vão lá ouvir o cara, pelo amor de Deus, ele é muito bom.
Millennium Actress me serviu para desmistificar, quebrar a visão de que o Satoshi Kon é um diretor muito culto, muito sério consigo mesmo, muito nervoso. E esse filme provou que ele é muito mais do que isso. Esse filme é 500 vezes mais leve que Perfect Blue, mas dá para notar muitas características semelhantes. Nesse filme, dois documentaristas entrevistam Shiyoko Fujiwara, uma ex-aposentada e a maior estrela do estúdio Ghibli, que acabou de falir. Na entrevista, Shiyoko começa a narrar sua trajetória, de maneira bem divertida e envolvente, e mais ainda pois um dos documentaristas é um grande fã seu, que não disfarça em nenhum momento a admiração que ele tem por ela. A graça da narrativa é que as encenações de trechos da vida pessoal da atriz se interligam com cenas de filmes a quais ela atuou, criando uma dinâmica incrível e mais uma vez com Satoshi Kon brincando com o conceito de realidade e ficção, valendo até o cenário mais deslocado que se pode ter, já que passamos por diversos filmes de diferentes gêneros, de um épico de samurais para um tokusatsu de cajus, feito por alguém que realmente é apaixonado pelo seu cinema nacional. Uma cartilha de amor bem fofinha. E cada segmento é interligado diretamente de um ao outro, não existe uma pausa. Quando der uma deixa, já passa para outro cenário e assim em diante. E claro, tem as partes onde voltam para a realidade. Também tem a metáfora um pouquinho manjada da sua vida ser um filme, sim, e pode ficar tranquilo, porque isso origina na melhor cena do filme. Essa é a proposta do filme. Mas qual é a proposta da atriz? A ideia é entendermos a personagem através de seus papéis. O que motiva Shiyoko a ser atriz é em procurar um fugitivo de guerra a qual ela se esbarrou quando ela era ainda adolescente. E ela se tornou totalmente apaixonada por ele, mesmo sem saber quase que nada sobre ele. Então, ela vira atriz, primeiramente pela mobilidade, mas também para que o cara veja ela nos filmes e saiba onde ela está. É bem absurdo, eu sei, é uma paixão de adolescência. Mas essa paixão não vai ser blindada por todo esse tempo, com a protagonista sendo questionada por ela mesma sobre isso. E aí é que pega o feeling. Ela não sabe nem quem é a pessoa a qual ela se apaixonou. Esse filme é muito divertido, é muito engraçado. O cameraman é um cara muito qualquer um, e eu rachei de rir com ele no filme todo. O Genya, que é o cara que é muito fã da atriz, é super fofo, é totalmente amável. Mas esse filme também é triste. E é uma jornada muito grandiosa por uma coisa que você não tem certeza de nada. É triste isso. Aliás, tô até lacrimejando aqui enquanto falo isso. Eu não conseguia não simpatizar com a atriz. Ela tem os seus defeitos, mas ela é um personagem muito humana e calorosa. Foi incrível ver a sua vida e seus filmes. Tokyo Godfathers é um caso interessante. Ele, na verdade, é baseado num filme de 1948 chamado Three Godfathers, que aqui no Brasil ficou com o título de O Céu Mandou Alguém. Três ladrões de banco acabam ajudando uma mulher a dar luz e a mulher faz eles prometerem que irão deixar a criança na cidade de São Jerusalém. Eu não sou muito familiarizado com o cinema de faroeste, mas creio que John Ford e John Wayne queiram dizer muita coisa. E talvez vocês já tenham visto um outro filme baseado também em Three Godfathers, Nação da Tarde, que é aquele filme com Jack Chan. Na versão de Satoshi Kon, três sem-tetos encontram um bebê abandonado no meio do lixo, e assim eles precisam decidir o que fazer com a criança. Tanto o filme de John Ford quanto Tokyo Godfathers tem um grande sentimento natalino. Quer dizer, tem que normalizar Tokyo Godfathers como um verdadeiro clássico de Natal. Era pra existir uma lei que obriga as emissoras a passar esse filme durante a véspera de Natal. Tem que ver isso aí. Assim como Millennium Actress, Tokyo Godfathers mostra uma visão mais amistosa do Satoshi Kon e realmente se propondo em querer que você se divirta com a situação. E assim, é o filme mais cômico dele. Em Millennium Actress tínhamos cenas engraçadas, mas ele ainda atuava na beleza do momento real que se está passando. Mas em Godfathers temos mais elementos cômicos em várias situações, principalmente porque pela primeira vez o diretor não trabalha com ambiguidade narrativa entre real e não real. É uma história simples, mas com um bom número de reviravoltas para um filme de comédia.
É um filme light, mas aborda temas meio pesados ou tabus, como a homossexualidade de uma das protagonistas. Eu sei que o primeiro personagem LGBT dos animes já apareceu há muitos anos antes desse filme, mas eu vejo o assunto mais intrínseco nessa personagem. Ela quer se chamar de mulher, ela usa um nome feminino, e o filme não se presta em fazer comédia por causa de seus trejeitos. É a personagem mais divertida do filme e também a mais humana com os outros personagens. O filme também aborda outros temas, como abandono, sequestro, alcoolismo, assassinato, violência contra moradores de rua, suicídio. E o Kon faz uma mescla de todos esses assuntos com humor de maneira genial, que sempre se mantém presente de uma forma precisa e que nunca beira a covardia. A narrativa se baseia em sucessivas coincidências que fazem a trama se mover, e essas coincidências dão lugar a diversas reviravoltas divertidíssimas que enriquecem a jornada, segura a atenção do telespectador e não deixa o filme baixar a bola nem esfriar. É o filme mais caloroso do Kon, ele dá uma atenção especial com os personagens dessa vez, tenta de fazer entender a situação deles e o que fizeram eles se encontrarem em estado de abandono. Não são casos de ultra calamidade, mas casos bem humanos que talvez você se identifique com um desses dramas. Ou só por uma das características dos personagens. Você não precisa se ver como um todo na figura que está passando na tela para identificar certos traços parecidos com o seu. É o mais íntimo possível, o trabalho mais vestido e talvez um dos mais certeiros e simpatizantes da carreira de Satoshi Kon. Mais uma vez eu repito, tem que normalizar assistir Good Talk Godfathers na véspera de Natal? Sim! Paranoia Agent foi a primeira e única vez que o Kon dirigiu uma série de TV e também a única vez que ele chegou a trabalhar numa. Esse anime foi na verdade uma reciclagem de várias ideias que o Kon teve durante seus projetos anteriores, mas que nunca chegaram a ser usadas. Por isso que a série apresenta tantas facetas do diretor nesses 3 episódios. No universo do anime, os moradores de Tóquio sofrem frequentes ataques de uma entidade enigmática e agressiva, o Shonen Bat. Então, ao decorrer desses episódios, vamos acompanhando diversos casos de pessoas que estão vítimas ou que apenas presenciaram a atividade do Shonen Bat. Só que esse anime é um caso interessante, pois o ataque do antagonista acontece como algo muito importante para a narrativa, mas a sua atuação no episódio nem sempre é presencial. Em alguns casos, certas circunstâncias são criadas por causa dele, tipo boatos ou mal entendidos, mas em outras, a participação dele é mínima para a história em questão, já que o objetivo que o episódio quer chegar é algo bem maior do que aparenta ser. Na verdade, o vilão é muitas vezes reduzido a uma mera ferramenta para se articular ao assunto que a série tenta debater, como se ele fosse realmente só um mito. Sim, eu sei que isso não é nenhuma novidade até então, já que isso é praticamente uma característica certa para animes episódicos, como Bug Pop Phantom e Jikoku Shoujo. Mas tenho que confessar logo uma coisa, eu só assisti um episódio de Jikoku Shoujo, e isso foi há 3 anos. Só que eu consigo lembrar claramente dele, e ele se assemelha e muito a alguns episódios de Paranoia. Só que tem uma diferença nessa característica por causa de uma coisa chamada experimentalismo. Lembra quando eu falei que essa série é na verdade uma reciclagem de várias ideias não usadas do Kon? Pois então, elas são ideias tidas em momentos diferentes, durante projetos distintos do diretor. Então, elas são bastante diferentes entre si. De toda forma, é lógico que foi criada uma coesão para essa mistura que se propõe, mas se percebe uma liberdade para se tratar cada episódio e cada caso. O anime se identifica com uma volta da pegada mais séria e cabulosa do Satoshi Kon, só que existem certas coisas que não tem vergonha de beirar no ridículo e no cringe. São várias formas juntas na série como um todo e também no episódio solo, o que resultou de maneira mais radical no episódio 5. Até agora eu não sei se ele é genial ou o ponto mais fora da curva que o Kon já poderia ter feito. Se ele fosse um episódio qualquer de Abenobashi Mahou, estaria tudo bem, mas é de uma série
de um diretor prestigiado. Não é querendo limitar o que o Kon poderia fazer ou não, mas é um estranhamento muito forte. Em contraponto, esse é o caso mais bacana. E o que você não vai terminar o episódio com um sentimento asqueroso ou com mal-estar. As críticas que Paranoia Agente faz vão muito além de querer desmascarar a superficialidade da sociedade, apontando para a toxicidade de nossos atos em relação a coisas que fazemos por conveniência ou por até costume, que cria uma situação perigosa ou dá origem a pequenos monstrinhos, como no segundo episódio. Os alvos também podem ser falta de empatia, dificuldade de se expressar, consumismo, que é a parte mais explícita e violenta da série, e ridicularização. Eu gosto bastante de como esse anime te faz querer pensar sobre a situação, mesmo que ele diga bastante pouco sobre, e que tal personagem é muito recluso para entender o que se passa com ela. E nem tudo fica muito bem explicado, só que isso não é bloqueio para nada. Saber de tudo não significa entender, e muito menos defender, apesar de não vir ao caso. Muitos casos nessa série são de pessoas que sofreram de diferentes formas e que resultaram neles hoje. Eles não são grandes assassinos sanguinários com problemas mentais, mas não diminui o problema. É quase como um grito para a sociedade moderna que a cada dia se afasta mais e mais, e fazendo-as procurar por uma liberdade que não condiz, e assim se cria um Shonen Bat. E olhando para a situação que estamos agora, Shonen Bat se torna o herói que tanto precisamos. Paprika é o último filme em vida de Satoshi Kon. Por coincidência, foi o filme dele com a melhor recepção internacional. Chegou até a passar aqui no Brasil. Ele ganhou dublagem, tem o Wendell Bezerra entre as vozes, chegou a passar em Los Angeles. Foi um filme que teve muita expectativa e talvez seja essa expectativa que transformou esse título num verdadeiro divisor de águas. Quando eu assisti, tive uma surpresa porque nada do que eu vi foi o que eu esperava. Ele é um projeto muito próximo de Perfect Blue, mas também tem traços bem parecidos dos outros dois filmes que são muito diferentes. O diretor tinha ciência do legado que ele estava deixando e em nenhum momento ele se vangloria por usar elementos que tornaram ele famoso. A trama do anime acompanha cientistas responsáveis por uma máquina que possibilita a entrada nos sonhos de uma pessoa, o Dream Capture Min, DC Min, ou só Min Capturador de Sonhos. Ele foi criado para o tratamento de doenças psiquiátricas, mas como é de praxe, o uso dele em mãos erradas é bastante perigoso, e é exatamente isso que acontece. E com o risco do projeto ser cancelado, os cientistas começam a fazer uma investigação por conta própria. Se tem uma coisa que eu gosto bastante desse filme, é da não necessidade que ele tem em abordar uma situação séria de modo sério. Uma coisa que entendemos é que sonhos não têm um limite para o absurdo. Então, por que não ser bizarro e fantasioso? Justamente esse filme é o mais colorido da filmografia do Satoshi Kon. Mas não são cores fortes. São cores alegres, bem claras, bem vivas, passando um total sentimento de animação, de excitação. A parada, o desfile, que passa em diversos momentos da animação e que tem uma trilha sonora própria que é fantástica, é a maior representação de tudo o que Paprika quer passar, sendo totalmente oposta à visão glamourizada daquele filme lá, daquele diretor lá. Como eu falei, é bizarro e fantasioso, mas estamos numa situação séria. Ter esse dispositivo em mãos abre várias possibilidades para atos nojentos e repulsivos. O diretor não quer usar isso como argumento para fetichizar, trabalhando o recurso com muita maestria, proporcionando várias cenas agoniantes e perturbadoras, mesmo que algumas delas fiquem apenas no subentendido, deixando o gore de lado e tornando esse filme o menos sangrento do nosso diretor. Desde Millennium Actors, que quem faz a composição da trilha sonora dos filmes do Satoshi Kon é o Ganji Suzumu Hirasawa. O Kon, ele era fanzaço desse cara. E felizmente foi uma parceria muito satisfatória, porque eles trabalharam quase todas as vezes juntos. Até em Paranoia Agent. E sim, ele é o responsável pelo grito
triunfante do começo da abertura. É um compositor bem flexível. Se temos o trabalho dele em Paprika e Paranoia, em Tokyo Godfathers é um jazz bem gostosinho de se ouvir, tá ligado? Agora, voltando pra Paprika, que é o assunto, a trilha sonora é fantástica. O cara usa Vocaloid de uma maneira tão incrível que, mano do céu, acho que faz umas 2 semanas que eu assisti esse filme, mas até hoje eu fico ouvindo as músicas sem parar. E casa tão bem com esse filme. Ela é muito importante para dizer o que é Paprika. São mundos simples, com personagens simples, mas que trabalham de uma maneira genial na hora de construir o caminho. O que explica do porquê o personagem do Konokawa ser o mais puro estereótipo de detetive policial, ou um JJ Jameson da vida. Nenhum filme do Kon é uma guerra para se entender, e Paprika não é exceção. Tirando a reta final que realmente me deixou bem confuso. Só que, assim como Perfect Blue, as cartas são esclarecidas, mas podem ficar uma pulga atrás da orelha para certas coisas. Como um thriller psicológico com ficção científica, Paprika é extremamente bizarro, maluco e muito divertido. Depois de Paprika, Satoshi Kon dirigiu o curta Ohio, ou Good Morning, para o Anikuri 15, que foi um projeto de 15 curtas que passavam durante os intervalos dos programas da NHK. Fora esse curta, ele começou a trabalhar no seu próximo filme, o Dream Machine. Esse seria o seu primeiro filme 100% family friend. E segundo ele, o filme é um road movie de robôs, que iria ter 3 robôs chamados King, Robin e Hihiko, que é uma versão robô da Paprika, claramente. E, bem, a produção estava indo até que o Satoshi Kon foi diagnosticado com câncer pancreático. Deram 6 meses de vida e ele morreu depois de 3 meses. A doença avançou muito rápido. E antes de morrer, ele confiou ao produtor Masao Maruyama, que na época ainda trabalhava na Madhouse, em terminar o filme. No começo, o diretor-chefe de animação, o Yoshimi Itazu, ficou no cargo da direção e estava indo. Só que a produção teve que ser interrompida por causa de falta de dinheiro. Em 2011, o Maruyama deixou a Madhouse e fundou o Estúdio Mappa. Na Otakon de 2012, que é uma conferência de animes lá nos Estados Unidos, ele falou que ainda tem terminado o Machine com o objetivo, que eles ainda não têm dinheiro para isso, mas que ele iria trabalhar duro. O tempo foi passando e numa entrevista para o site Akiba Shoten em 2016, ele falou na dificuldade que se tem em procurar um diretor certo para o filme, pois o que ele quer é um cara que imite fielmente o Satoshi Kon. Ele não quer um Mamoru Hosoda para fazer esse filme, pois quando terminar vai ser um filme do Hosoda e não um filme do Satoshi Kon. Essa é a maior preocupação dele, ou era. Durante a produção do roteiro desse vídeo, eu ainda não havia pego a última declaração do Maruyama em relação a esse filme. Então, eu ainda tinha uma esperança dele ser lançado. Mas no Festival Internacional de Animação de Hiroshima, ele usou o espaço que ele tinha para anunciar um anime de Opus e que Dream Machine não vai ser lançado agora e nem no futuro próximo, porque ele não encontrou um diretor do mesmo nível do Kon. E ficamos com isso. Eu ainda tenho um resquício de esperança, mas é quase zero. Ficamos só com algumas fotos e um álbum do Suzumu Hirasawa, chamado Rengen Jizai, que não é a trilha sonora verdadeira que iria para o filme, é uma regravação, mas é uma coisa. Bem, então é isso. Eu acabei descobrindo por acaso que estava bem próximo do aniversário da morte do Satoshi Kon, e então eu queria fazer uma coisa. Eu não havia assistido todos os filmes dele antes de ter a ideia de fazer esse vídeo. O único que eu já tinha assistido era Perfect Blue, que foi bom porque eu consegui tirar a prova se eu realmente gosto desse filme. Mas também eu amei maratonar os filmes, tá ligado? A série também. Não são longas, a série é curta. O filme mais longo tem 1 hora e meia. Foi muito fluida e nem um pouco cansativa. Se você não assistiu nada desse diretor,
Eu recomendo muito que você tire um domingo pra ver todos os filmes dele, veja Paranoia Agente também, é uma série incrível, fantástica. Pra ser sincero e transparente com vocês, eu tive vontade de fazer esse vídeo depois que subitamente passou uma pergunta pela minha cabeça que era: será que o Satoshi Kon apareceu no In Memória do Oscar de 2011? Então fui lá, procurei o vídeo e ele não apareceu. Aí eu fiquei puto, revoltado, mas foi uma coisa meio sem sentido e egoísta de minha parte. Muitos outros diretores fodas de anime que já morreram também não foram lembrados no In Memória. Não só diretores de anime, mas diretores no geral de vários cantos do mundo que não foram lembrados também. Por mais que seja legal ver o Eduardo Coutinho e o Néstor Pereira dos Santos aparecendo no In Memória, contudo, isso não quer dizer que os outros que não apareceram são menores que eles. O Oscar não é parâmetro pra nada. E eu nem sei porque eu tô falando isso. Acho que eu tô falando é pra mim. Além do mais, uma figura tão foda quanto a de Satoshi Kon já fala por si só. Um grande diretor, ele lidou muito bem com a dualidade entre realidade e ilusão, que é a sua marca mais famosa. E é bacana como ele usou esse recurso de diferentes maneiras em diferentes filmes. Não é à toa que ele continua sendo muito relevante, mesmo depois de tanto tempo de sua morte, ainda alcançando novos fãs a cada dia.